Saudações! Bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Eu sou o seu instrutor Maxwell Soares e vamos hoje para mais um estudo com o tema Perdão. Antes, vamos fazer uma oração. Glorioso Pai que estás nos céus, agradecemos pela vida, por poder estudar a sua palavra e que possamos entender de maneira mais profunda o que o Senhor tem a nos ensinar em relação ao perdão e o que nós devemos praticar. Glorioso Pai, que tudo seja para a sua honra e glória, que seu Santo Espírito esteja nesse estudo conosco, hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Para você, o que é mais fácil ou mais difícil? Pedir perdão ou oferecer o perdão? Perdoar. E para que eu seja perdoado, eu preciso passar por outra pessoa para ser perdoado realmente por Deus? Como funciona tudo isso? Bem, então vamos ver biblicamente. Lá em Salmos, especificamente no Salmo 103, no verso 3, então vamos ver. Quem é o único que pode perdoar pecados? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, de uma maneira direta, aquele que pode perdoar os pecados nesse contexto é Deus. E o que Jesus veio fazer entre os humanos? Lá em Lucas, capítulo 5, no verso 32. Jesus diz: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o próprio Jesus falando, ele veio primeiramente para nos salvar, mas ele vai salvar qualquer um? Bem, todos aqueles que realmente o aceitam, todos aqueles que, ao quererem o perdão do Senhor, eles buscam ali com arrependimento, de maneira verdadeira. E quais as condições apresentadas na Bíblia para recebermos o perdão dos pecados? Então, Deus nos mostra isso de maneira didática. Vamos ver aqui 4 condições. Não significa que isso é uma receita de bolo, mas há elementos fundamentais que nós precisamos realmente viver e praticar para entendermos o que realmente é o perdão. Tanto quando nós pedimos o perdão, tanto quanto nós oferecemos o perdão, quando perdoamos também. Bem, em relação a Deus, o que nós precisamos aqui saber? Primeiramente, a fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário, primeiramente, que você tenha fé. Mas fé não é simplesmente acreditar na existência. A fé bíblica que Deus quer que nós tenhamos é a fé que, além de acreditar na existência dele, do nosso Senhor, eu também me entregar, confiar no Senhor. E ali também o arrependimento, um verdadeiro arrependimento. Lá em Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, nesse processo de conversão, você se arrependeu verdadeiramente e não vai mais continuar naquele mesmo caminho do erro. Você agora mudou o sentido. Agora você está realmente buscando ser melhor. Não ser melhor para alcançar o perdão de Deus, mas tendo o perdão de Deus, sim, você vai buscar ser uma pessoa melhor para refletir, sim. E aqui, confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas talvez alguém fale: mas Deus sabe o que se passa no meu coração, na minha mente? Deus sabe sim, ele é onisciente. Mas Deus, por que ele quer que nós confessemos ou confessemos? Deus, ele quer relacionamento conosco.
E também ele não vai invadir a porta do nosso coração, arrombar a porta do coração. Ele quer que nós permitamos que ele possa adentrar em nossas vidas, que possamos ter um relacionamento verdadeiro com ele. E aí, que possamos sim pedir o perdão. E é claro que isso reflita também na maneira como nós perdoamos também o nosso próximo. Lá em Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Algo que muitas vezes as pessoas falam no Pai Nosso, na oração modelo, mas se realmente estamos refletindo naquilo que nós estamos dizendo, pedindo em orações? Você busca o perdão, você perdoa, mas isso também acaba sendo proporcional. E de que modo devemos confessar os nossos pecados? Lá em Daniel, capítulo 9, nos versos 13 e 4, nós temos um exemplo. Ali, na vida de Daniel, olha só. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Bem? Então, aqui realmente nos voltarmos ao Senhor e que possamos fazer isso não necessitando de outros meios, mas realmente uma conversa direta com Deus. Nós não precisamos de outros intermediando isso, nós podemos falar diretamente com Deus. Não precisamos de um outro ser humano para que possamos falar com Deus diretamente. Ali, confessando, que possamos falar ali dos nossos pecados ao Senhor e sim pedir o perdão diretamente a Ele. Uma vez perdoado o pecado, o que Deus faz com ele? Lá em Isaías, capítulo 43, no verso 25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro. Bem, o nosso Senhor, ele não se lembra em que sentido? É claro que Deus é onisciente, então Deus ele tem toda a informação, ele conhece tudo, ele é todo sábio. Então ele sabe de tudo que nós fizemos. E mesmo nós pedindo perdão, nos arrependendo, confessando, bem, sim, o Senhor se lembra, mas não da maneira como o ser humano lembra. O Senhor sabe o que aconteceu. Porém, o Senhor não se lembra em que sentido? De que ele não vai ficar toda hora trazendo isso à tona, como o próprio ser humano faz. Agora o Senhor nos enxerga como uma nova criatura, por termos ali sido convertidos, por nós ali estarmos agora em novidade de vida, buscando ser uma nova criatura, sendo transformados por Ele, aceitando o sacrifício de Cristo. O que Deus espera que façamos hoje? Lá em Isaías, capítulo 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E disseram uma vez: há muito mais perdão em Deus do que pecados em nós. Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar, está sempre de braços abertos, mas é necessário que tomemos a decisão de deixar o caminho mau, de deixar os maus caminhos, os maus pensamentos e realmente darmos esse passo de fé, aceitarmos a sua graça, o seu amor, o seu perdão e ter uma nova vida. Bem? É necessário sim que tenhamos fé, não apenas acreditar na existência, mas nos entregar a Deus. Que possamos sim nos arrepender de maneira verdadeira, de maneira sincera,
E com isso, não mais no mesmo caminho, mas agora em um novo caminho, ou seja, no caminho da verdade. Seguir o caminho de Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, uma diferença entre o justo e o ímpio é que o justo, ele é um pecador, mas um pecador que não se contenta com o pecado. Se por acaso ele peca, é acidentalmente, e ele busca não cometer mais o mesmo erro. Ele ali busca o perdão, se arrepende dos seus pecados, confessa. Ele busca realmente seguir a palavra de Deus. Agora, o ímpio é um pecador, mas que se contenta com o pecado, não quer seguir o caminho de Deus. Ele quer continuar nas suas práticas erradas. Quem nós vamos ser? Justos ou ímpios? De maneira bíblica. Justos, se aceitarmos a justiça de Cristo, aceitarmos o seu perdão, aceitarmos a sua graça, aceitarmos o seu amor, que possamos andar no caminho da palavra. Então, que tenhamos fé, que possamos entregar ao Senhor, ir até Ele, que possamos nos arrepender verdadeiramente, nos converter. É claro, permitir que o Espírito Santo nos converta. E ali, confessar. Mas por que confessar? Para que tenhamos relacionamento com o Senhor. É necessário falarmos ao Senhor. Ele não vai arrombar a porta do coração. Ele quer que nós permitamos isso, possamos permitir. E é claro, sim, que ao pedir o perdão, que isso reflita também no nosso relacionamento com o próximo também, possamos sempre oferecer o perdão. Então, o perdão ele pode ser visto em duas esferas, ou duas dimensões. Uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Uma dimensão horizontal, nosso relacionamento com o próximo, ou seja, nós pedindo perdão ao próximo e também oferecendo perdão ao próximo. E também numa dimensão vertical, nós pedindo perdão a Deus. Porque, é claro, ao ofender uma pessoa, ou ali ter algum problema com ela, que acabou ali a prejudicando, algo do tipo, ao pedir o perdão, ou mesmo oferecer o perdão, Deus também acaba sendo atacado nesse processo. Pois tudo que ofende ao próximo também ofende a Deus, mesmo que de maneira indireta. Então, que o nosso coração esteja sempre pronto e sendo transformado para tanto pedir o perdão quanto oferecer o perdão. Mas isso também é um dom de Deus. Não significa que é algo fácil. É algo que não depende apenas de nós, mas precisamos permitir que o Senhor transforme nosso coração para que aí sim nós também cada dia mais trabalhemos o perdão em nossas vidas. É claro que é a junção entre o divino e o humano, para que possamos sim receber esse dom gratuito do perdão e que isso possa refletir também nos nossos relacionamentos. E para você, novamente, o que é mais fácil ou mais difícil? Pedir o perdão ou oferecer o perdão? Será que é necessário você também perdoar você mesmo? Algo que está impedindo que você avance na vida? Preocupações? Relacionamentos? Como anda a sua vida? Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Deus pode perdoar a todos nós, mas é necessário um arrependimento verdadeiro, que é diferente de remorso. Remorso, uma pessoa pode simplesmente ter medo das consequências, ficar preocupada com as consequências, mas ela não quer ter uma mudança de vida. Agora, um arrependimento, uma verdadeira conversão, ela busca ali realmente não cometer mais o mesmo erro. Ela busca agora ser melhor, porque ela realmente se entristece, há uma tristeza profunda pelo que foi feito. Que ela ali ofendeu a Deus e, naturalmente, pode ter ofendido também o próximo. Então, um arrependimento genuíno, ele vem acompanhado de uma mudança e transformação genuína, uma verdadeira conversão. Novamente, nem sempre é fácil pedir o perdão ou oferecer o perdão,
Quantas histórias existem de pessoas machucadas, de traumas, tantas lágrimas, lágrimas visíveis e lágrimas invisíveis. Tantas lágrimas. Não é fácil perdoar um assassino. Não é fácil perdoar um ladrão ou alguém que fez algo ainda mais terrível. Não é fácil. Mas busque enxergar cada ser humano como uma nova criatura. Você não é obrigado a conviver com um assassino, alguém que matou o seu filho ou sua filha. Você não é obrigado a isso. Há até questões psicológicas que estão envolvidas. Mas o perdão deve ser oferecido, por mais difícil que seja. Porque precisamos cada dia mais voltar a ser a imagem e semelhança de quem? Do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele deu exemplo, até mesmo na cruz. E perceba que interessante a cruz. A cruz mostra ali uma dimensão horizontal e vertical. Esse instrumento, que antes era um símbolo de tortura, humilhação, morte, tristeza, acabou se tornando um símbolo de esperança, porque alguém ali mostrou o perdão naquela cena para nós e marcou a história. E ali, até na cruz, pediu pelo perdão de todos aqueles que estavam maltratando, estavam crucificando. Você se lembra? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E você? Vai perdoar? Busque o perdão e também busque oferecer o perdão. E que isso seja refletido no seu relacionamento com Deus de uma maneira cada vez mais profunda e verdadeira. Então, vamos orar? Glorioso Pai que estás nos céus, que possamos praticar o perdão. Não é algo fácil, e ainda mais no mundo com tantas cicatrizes, feridas, tantas lágrimas, tantas coisas tristes que acontecem. Quem sabe alguém que teve um pai, uma mãe, em que maltratou, seja pais maltratando filhos, ou até mesmo filhos sendo rebeldes ou maltratando seus pais. Até mesmo casos de estupros, assassinatos, ou mesmo roubos. Tantas coisas horríveis que acontecem. Nós não precisamos conviver com o mal, mas o nosso coração precisa sempre estar pronto para oferecer o perdão e também buscar esse perdão. Ou seja, que nós realmente possamos pedir o perdão, buscar o perdão no Senhor e também possamos oferecer o perdão. É claro que todos os pecados ofendem ao Senhor, que possamos pedir perdão ao Senhor e também, se caso ofendemos ao próximo, também possamos pedir perdão ali ao próximo. Mas que o seu Santo Espírito possa nos proporcionar sempre essa busca, esse desejo, a vontade ali de realmente viver o evangelho verdadeiro, assim como o Senhor nos mostrou até mesmo na cruz, de que o Senhor sempre ofereceu o perdão e primeiramente veio para nos salvar. Nos ajude a nos arrepender de tudo aquilo que é necessário, Senhor. Nos arrepender de todos os maus caminhos e que possamos trilhar o caminho da justiça, o caminho do amor e, Senhor, nos ajude numa conversão verdadeira e genuína. Que tudo seja para a sua honra e glória. Em nome e por amor de Jesus. Amém.